vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema operacional Windows 7 e agora, é claro, nós vamos falar de outro assunto, vamos falar do Windows Explorer. Em primeiro lugar, é importante saber o que é o Windows Explorer, o que significa esse programa. O Windows Explorer é considerado o gerenciador de arquivos, pastas e também programas e unidades. Então a resposta usual para o Windows Explorer, gerenciador de arquivos e pastas. Pode aparecer adicionais na prova, como por exemplo dizer que ele é um gerenciador de arquivos, pastas, de bibliotecas, de unidades e até programas. Isso está certo para o Windows Explorer, certo? Bem, agora nós vamos avaliar a parte usual. Eu te apresento aí uma tela do Windows Explorer. Já dá para observar nessa tela que ele é um gerenciador de arquivos, porque justamente através dele eu posso visualizar os arquivos e pastas que estão armazenados em determinadas unidades. Também posso visualizar as bibliotecas do Windows, como documentos, imagens, músicas e vídeos. Por isso ele é chamado de gerenciador. Através desse programa, nós também podemos copiar arquivos, mover arquivos, podemos criar atalhos, criar novas pastas, indicar novas bibliotecas e até novos itens para as bibliotecas. Então essas operações que a gente realiza no cotidiano com os arquivos e as pastas armazenadas nas unidades, nós fazemos dentro do Windows através do programa Windows Explorer, certo? Bem, mas como o nosso pensamento é sempre imaginar questões de provas de concurso, observa o que eu vou te dizer. Num primeiro momento, eu quero estudar atentamente contigo o que acontece quando nós arrastamos arquivos usando o botão esquerdo do mouse pressionado. Tem muitas questões de prova que cobram isso em relação ao Windows Explorer. O ato de arrastar arquivos usando o botão esquerdo do mouse pressionado. Ora a prova cobra para clicar e arrastar esse arquivo dentro das mesmas unidades. E às vezes a prova indica arrastar esses arquivos em unidades diferentes. Primeiro vamos descobrir o seguinte: quais são as três operações, e são três operações básicas, que são realizadas quando tu clica com o botão esquerdo do mouse no arquivo, mantém esse botão esquerdo pressionado e arrasta o arquivo. Então nós temos três tipos, vamos imaginar, três tipos de funções que acontecem quando tu arrasta um arquivo usando o botão esquerdo do mouse pressionado. Professor, que três funções são essas? A primeira delas nós vamos chamar de mover. Nessa operação chamada mover, o que acontece é o seguinte, observa atentamente. Quando tu arrasta o arquivo usando o botão esquerdo do mouse e ele diz na prova que moveu o arquivo, isso quer dizer que o arquivo sai da origem e passa a constar no destino. Isso é mover. Quer dizer, quando tu clica, arrasta o arquivo e a prova indicou que naquela operação moveu o arquivo, isso quer dizer que o arquivo saiu da origem e passa a constar no destino. Isso é indicação para mover. Tem uma outra indicação que também pode acontecer. Tem momentos que tu vai arrastar o arquivo usando o botão esquerdo do mouse pressionado e a prova vai indicar que copiou o arquivo, que esse arquivo foi copiado e não movido. Qual é a ideia, então, do copiar? Quando tu arrasta, vamos observar. Quando tu arrastar o arquivo e a prova indicar que esse arquivo foi copiado, isso significa que tu arrastou o arquivo e ele criou uma cópia idêntica desse arquivo no destino. Copiar indica, mantém na origem e cria uma cópia idêntica para esse arquivo no destino. Essa é a operação que a gente chama de copiar. Então, às vezes tu clica e arrasta o arquivo e só move. Sai da origem e passa a constar no destino. Mas às vezes tu arrasta o arquivo com o botão esquerdo do mouse pressionado e ele copia o arquivo, mantém na origem e cria uma cópia idêntica no destino. Mas eu disse que eram três operações básicas. A próxima nós vamos ver agora. Muitas vezes tu arrasta o arquivo usando o botão esquerdo do mouse pressionado e ele cria um atalho para esse arquivo no destino. Se a prova indicar que foi criado um atalho, observa qual é esta operação. Clico, arrasto o arquivo. Perfeito. Agora olha o que aconteceu. Aparece aqui no destino aquele ícone com uma setinha. Essa setinha que aparece aqui no canto inferior indica que esse ícone é um atalho. Então muitas vezes tu arrasta o arquivo
com o botão esquerdo do mouse pressionado, e ele vai, em vez de mover ou copiar, ele vai criar um atalho para esse arquivo no destino. Então, repetindo, nós temos 3 operações básicas que são normalmente cobradas em prova quando tu arrasta um arquivo usando o botão esquerdo do mouse pressionado. Uma dessas operações chama mover, só relembrando, mover quer dizer que o arquivo, então, sai da origem e passa a constar no destino. A outra operação é copiar, isso indica que o arquivo é mantido na origem e criado uma cópia idêntica para ele no destino. E a terceira operação muito pedida é criar um atalho para esse arquivo no destino. Isso quer dizer que mantém na origem e cria um atalho que é só um vínculo que aponta para um determinado item, certo?